também. Então, apesar da pouca idade, 23 anos, já tem uma boa caminhada aí na área do QA, né? Então, trabalhei em empresas como Piracanjuba, Aegea, hoje na Go, né? Go Smiles. Então, hoje, como cofundador aqui da Hands on Code, né? Junto do Ciro, a gente está fazendo essa escola aí, apresentando para o pessoal essa porta de entrada para a área de tecnologia, né? Assim como eu e o Ciro entramos nessa área, uma área muito boa. Hoje nós temos a comodidade, por exemplo, a gente vai falar sobre alguns benefícios que a área tem, mas, por exemplo, de trabalhar de casa, né? Nesse friozinho é muito bom, né, Ciro? Trabalhar de casa, a gente Com sabe certeza. a dificuldade, né? Então, já estou aí na área há algum tempo, trabalhando em várias empresas, vários projetos, tanto até na parte de desenvolvimento também, desenvolvimento de software, né? Então, acho que esse é um resumo um pouquinho sobre a gente, né? Agora a gente vai falar o que é a Hands-on, né? O que é isso aqui que a gente está apresentando aqui para vocês. Então vamos lá. Boa. Quem que é? Bom, Vai lá, Ciro. até puxando aí, Jô, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre quem é hands-on, o que é qualidade de software, sobre transição de carreira. Então, você que está nesse canal aqui, quer saber como que você pode entrar no mundo de tecnologia, acompanha até o final que você vai saber o passo a passo. Nós vamos te ajudar a ingressar nesse mercado que é tão competitivo, tá? E nós vamos falar sobre os benefícios da área, tá? Quais os benefícios que você pode atrair para a sua vida, para você ter mais qualidade de vida, para você ter uma remuneração melhor. Fica até o final. E por onde começar? Qual que é o primeiro passo que você tem que dar para você entrar nesse mercado? Tá bom? Então, esses são alguns tópicos que nós vamos abordar hoje. E começando ali sobre quem é a Hands on Code. Bom, a Hands on ela é uma escola focada na área de cursos online para a área de tecnologia em geral. Hoje nós estamos começando, na verdade, assim, nós já temos uma bagagem de cursos, depois nós vamos apresentar para vocês, mas nós temos aqui uma formação, que essa formação é para a área de qualidade de software. Então, tanto eu quanto o Josué somos dessa área de qualidade de software. Hoje o Josué está migrando para a área de dev, né? Largou a gente aí os QA e tá Passei bastante mudando um tempo em pouquinho. QA, agora a gente Só quer tá saber mudando um pouquinho. de código agora, né, Ju? Pois E é. então essa é a Hands-on. Nós somos uma escola focada em cursos para áreas de tecnologia. E hoje nós temos uma formação que é essa área de testes e qualidade de software. Tá? Se você quiser saber um pouquinho mais, acompanhe até o final. Entra no nosso site, lá tem tudo que você precisa saber e muito mais para você sair daqui 100% de conhecimento. Então, a Hands-on, ela nasceu dessa paixão aí, né, Ciro? Uma paixão sobre a área da qualidade de software, né? A gente viu que o mercado, ele estava muito aquecido, estava tendo bastante oportunidade. Para quem já conhece, por exemplo, o LinkedIn, né, que é uma rede social que geralmente o pessoal costuma postar vaga, ou outros sites de vagas, se vocês repararem, tem muita vaga para essa área de qualidade de software, né? Justamente porque a área da qualidade de software é uma área que é extremamente necessária em qualquer empresa. Qualquer empresa precisa dessa área, precisa de profissionais qualificados para essa área, né? Então, nasceu desse desejo da gente ensinar as pessoas a entrar nessa área, né? Que é uma área que a gente já está aí há bastante tempo, uma área que a gente está desenvolvendo, né? Desenvolvendo as nossas habilidades e ajudando outras pessoas a desenvolver essa habilidade. A partir do momento que a gente começou a ajudar outras pessoas a desenvolver essas habilidades em QA, seja em código, seja em entender alguma coisa da área específica, a gente viu, pô, vamos abrir uma escola para ajudar mais pessoas, para atingir mais pessoas com esse conhecimento. E até pegando um ponto aí, né, Ju? Assim, como vocês sabem, nós temos muitos cursos no mercado
e o pessoal às vezes acaba passando um pouquinho de cada e você acaba não aprendendo nada. Essa é a verdade, né, Regio? Então às vezes a gente fica Isso é estudando verdade. e nunca tem uma formação boa, completa, que te ofereça todos os módulos, todos os conteúdos eficazes para você sair dali realmente formado e com todo o conhecimento que você precisa. E esse foi um dos tópicos que nós pensamos, nós precisamos estruturar uma escola com uma formação, um passo a passo mesmo do que o aluno ele pode seguir e ter um sucesso lá na frente. Né? Então trouxemos a Hands-on aí como um diferencial no mercado, estamos evoluindo aí a cada passo. Bora lá, Jô. E é legal que também tem bastante gente chegando aqui, né, Ciro? Tem gente aqui, ó, por exemplo, o Luiz de Sorocaba, tem Aí bastante gente sim, chegando. Luiz. Luiz Então, é o nosso amigo aí. Seja bem-vindo, Luiz. isso, exatamente. Tem bastante gente chegando, então já agradeci vocês aqui que estão chegando agora também. E Vai vamos dando continuar um aqui. joinha pra gente aí, galera. Vamos comentando, vamos interagindo aqui com a gente, que é bem importante. Bom, quer partir para o próximo aqui? Quer falar um pouquinho mais da Hanson? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o que é testes de qualidade de software, Jô. Tá bom. Então vamos lá. Quer puxar isso daí ou quer que eu puxe? Puxei. Vamos Vamos bater lá. no papo. Isso daqui, pessoal, essa live aqui é justamente para a gente conhecer vocês e vocês conhecerem um pouquinho mais a gente, tá? Ó, tá o Não Aguinaldo fiquem. aí, Jô. Boa! Guina já chegou na Guina já tá parada. aqui, ó. Cheguei, Brasil. É isso aí. O Isaac É, também, que é um dos nossos alunos aí, ó, já tá aí. O Veroldo também, Samuel. isso. Boa. Bora lá. Então, bora lá. O que é testes e qualidade de software, pessoal? Como eu falei, a área de qualidade de software é uma área que todas as empresas procuram. Porque quando você desenvolve alguma coisa, quando você faz algum tipo de software, um aplicativo, seja ele um site ou seja um aplicativo de celular, isso precisa ser testado. Você não quer, por exemplo, chegar no seu aplicativo de banco, fazer uma transferência e, sei lá, ir mais do valor do que você colocou, né? Ou fazer uma compra de um produto, em vez disso, você comprou um e veio três, por exemplo. Você não quer Uhum. que isso aconteça, né? Então, a área da qualidade de software, testes, ele serve para garantir que um requisito esperado, né, ele funcione corretamente. Então, assim, o que é esperado, por exemplo, de eu fazer uma compra no Mercado Livre, sei lá, na Amazon, quando eu clico num produto, seja apenas um, né? Um, compro, sei lá, uma TV, para minha casa chegue uma. Espero que não chegue três e minha fatura não tenha uma surpresa no final, né, Ciro? Então, a, a área é justamente disso, né? A gente testar algumas coisas, é, testar cenários que a gente fala, né? Testar alguns requisitos técnicos desse software, desse aplicativo, seja ele mobile, né? Aplicativo Android, iOS ou web, né? Então, eles são essenciais para atender essas expectativas, né? De uma maneira eficaz, quanto menos Uhum. risco, melhor. E também isso gera custo, né? Custo para a empresa, custo para o usuário, custo para todo mundo. Então, a gente está aqui a ponta final do aplicativo. Legal. E hoje, ó, e assim, pegando até mais a fundo, né? O que seria QA de fato, né? Qual é essa sigla que o pessoal fala tanto? QA vem do inglês, né? Quality Assurance, né? Ah, que eu Garantia de qualidade. de Em qualidade português. já. E assim, até pegando mais fundo aí, né? Assim, puxando mais pro detalhe mesmo. O que seria esse guardião da qualidade que o pessoal tanto fala, né? Que é tester, os tester, QA, analista de qualidade, que são termos que o pessoal acaba utilizando no mercado, mas tudo é focado no mesmo, né, Gil? Sim, exatamente. Todos, E todos esses termos vêm do mesmo cara.
Legal. Da mesma profissão. E assim, de fato mesmo, né? O que seria esse QA, esse guardião da qualidade que o pessoal tanto fala, e da onde que surgiu isso, né? Porque de repente o mercado explodiu tanto que todo mundo consegue entrar no mercado de trabalho, né? Então, assim, o guardião da qualidade, como o Jô já disse, é aquele aquela pessoa que ela vai validar todos os requisitos, né? Todos os requisitos, o passo a passo de um software, né? Então você tem ali um aplicativo do Mercado Livre, Jô. Ah, chegou para você testar, o que nós temos que testar ali dentro? Validar. Qual que é o passo a passo? Ah, eu tenho um fluxo de pagamento, eu tenho um fluxo de compra, eu tenho um fluxo de estoque ali dentro, que é um produto que a empresa do Mercado Livre colocou ali para cada produto, ela tem uma quantidade mínima e uma quantidade máxima talvez tenha ali dentro. E nós, como guardião da qualidade, nós temos que validar, verificar se esses requisitos, esses pré-requisitos, eles estão aderentes, se foi desenvolvido corretamente, né, Jô? Exatamente. E não só isso, mas layout também, né, Jô? Acho que texto também. Acessibilidade. Então, assim, por exemplo, até um projeto que você está trabalhando aí do Gov, né? Você faz bastante teste de acessibilidade, né, Ciro? Eu já vi você fazendo testes de acessibilidade, ver se o contraste está legal ali, o tamanho do texto, se, por exemplo, leitores de tem pessoas que têm problemas de visão, né? Tem alguns leitores que o pessoal utiliza dentro da, da página, então isso é importante, a gente faz esse tipo de validação. Um teste legal aqui que a gente pode falar aqui para vocês também é o teste de carga, né? Quando vocês têm a famosa aí Black Friday, por que os sites eles não caem, né? Os que não tem QA já adianta, eles caem. Geralmente na Black Friday todo mundo quer comprar as coisas, né, Jô? todo mundo quer comprar as coisas, então, sei lá, o site da Amazon, o site do Mercado Livre, o site da Magazine Luiza, esses sites, eles têm profissionais que garantem que não vai ter esse tipo de problema, que o cliente ele vai conseguir, mesmo na Black Friday, com várias pessoas comprando ao mesmo tempo, ele vai conseguir comprar seu produto. Então, o guardião da qualidade é justamente isso, é focar no usuário final, focar no cliente, né? Então, a gente tem essa responsabilidade em que o cliente vai entrar no nosso site, vai entrar no nosso aplicativo, vai entrar qualquer tipo de aplicação, seja web, mobile, e ele vai ter uma experiência muito boa, que ele vai até voltar, né, Ciro? Quem compra no Mercado Livre uma vez, provavelmente vai comprar outra, na Amazon compra uma vez, vai comprar outra, porque tem profissionais que garantem essa qualidade, né? Justamente. E não só compra, né? Mas pagamento, por exemplo, com certeza vocês têm um acesso a um aplicativo de banco, né? Um aplicativo onde você tem a sua conta, onde você faz transições bancárias, onde você faz pagamento. E às vezes você deve tentar fazer um pagamento e não consegue, porque de repente alguma ferramenta lá por trás não está funcionando direito, ou não foi validada corretamente, ou não foi validada direito, e aí você acaba sofrendo com isso. E você às vezes fica o dia todo tentando pagar uma conta e não consegue. E justamente o QA, ele valida esse fluxo, né? Ele pega aquele ponto ali, pega a API, que a gente chama, que é o que trabalha por trás do front-end, que é aquela tela bonitona que vocês vê, e ele vai ali ver todos os requisitos e todas as possibilidades, né, Jô? Que um usuário final, ele pode cometer para tentar fazer um pagamento, uma transição. E até eu vou mais além, Jô. O pessoal de hackear sua conta, né? Porque tem a segurança também ali, né? Então, o QA ele também trabalha com a segurança do software, né? Imagine, você tem a sua conta e de repente ela foi roubada. Né? Então, assim, existe o QA também que ele trabalha ali dentro, validando a segurança daquela aplicação, onde a gente vê as possíveis maneiras de um hacker poder entrar na sua conta, né? E até também, como o João falou, acho que vocês também já tiveram essa experiência de comprar um produto na Black Friday, quando você entra no site,
você não consegue dar compra final. Aí você, caramba, meu, queria comprar essa televisão aqui, tá R$ 100, mas todo mundo quer comprar uma TV por R$ 100. E você não consegue comprar, e quando você vê, já acabou o estoque. Né? Então, assim, o QA também valida essa performance do software, para poder garantir que eu tenha de um usuário a 3.000, 4 usuários usando aquele software ao mesmo tempo. E a gente garante que ele vai ter uma experiência feliz, que ele vai conseguir fazer a compra dele, que ele vai conseguir fazer o pagamento dele, que ele vai conseguir fazer tudo o que ele deseja dentro daquela aplicação. Exatamente. Então, assim, a gente está vendo aqui o que é QA, né? Essa é uma das áreas da tecnologia, e a gente também vai falar sobre as oportunidades que essa área oferece, né, para a gente. Então, dessa parte aqui, vocês entenderam que é essencial, né, o QA, o tester, né, QA tester, o engenheiro de qualidade de software, então, são vários termos que se referem à mesma pessoa, né, mas a mesma profissão, mas a gente usa outros termos e tal, mas vocês viram que é extremamente importante, né, essa profissão. Então, vou seguir daqui. Boa, Jô. Bora lá. E vamos falar sobre a galera que não só quer fazer transição de carreira, mas você que quer iniciar nesse mercado de tecnologia, né? As possíveis maneiras que você pode iniciar. Então, assim como eu, que depois dos meus 30 resolvi mudar de carreira, quis fazer uma transição de carreira, ou você, como o Josué, que tem 23 anos, que iniciou no mundo de tecnologia desde novo, você pode ingressar nesse mercado. Né? E eu até falo mais, se você tem uma experiência, você tem mais de 30 anos, às vezes acaba até possibilitando, tendo mais facilidade de você entrar no mercado do que quem está começando hoje. Por quê? Por que eu digo isso? Porque você tem as suas skills. Você com certeza já passou por muitas empresas, você já adquiriu experiência como um gestor, de repente até como um auxiliar ali dentro de uma empresa, e esses pontos fortes você pode trazer isso para a área de tecnologia e abordar isso dentro da área de qualidade, né? Então, assim, o pessoal vem fazendo transição de carreira após os seus 20 anos, 25, 40. Eu já vi pessoas até 50 anos, Jô, entrarem no mercado de trabalho e se estabilizar e mudarem a sua vida, entendeu? Pessoal que, falando, vai, em salário, pessoal que ganhava R$ 2.000, hoje está ganhando 40 mil, 30 mil, e isso parece loucura, né, Gil? A gente falando, só fala, meu, isso aí é impossível, Impossível, porque não tem como. eu trabalho de domingo a domingo e não ganho isso, trabalho às vezes 10, 20 anos e não ganho isso. Mas o mercado de tecnologia, ele vem se aquecendo cada vez mais, né? E você consegue, com certeza, entrar no mercado de QA, mesmo sem experiência, mesmo, não tenho experiência na área de qualidade de software. Mas, como eu já disse, você tem skills. De repente, você é um cara uma moça que se comunica bem, você tem uma didática boa, você tem uma performance boa, você sabe se vender assim, no seu peixe, né? Então, isso Sim. acaba ajudando você a entrar nesse mercado. E, claro, você vai adquirir experiência em cursos, no dia a dia, para você aprender o que você precisa para você entrar nesse mercado. E é o que a gente fala também, né, Cira? A gente já ouviu bastante aí dos nossos alunos, principalmente quando a gente foi falar das redes sociais, né, a forma de procurar vaga, eles nos perguntavam, eu tenho experiência, sei lá, sei lá, eu trabalhava em loja de shopping, eu trabalhava em outra coisa totalmente diferente que não tem a ver com tecnologia. A gente já apontava para eles, falava, mas pô, isso daí já é uma experiência, né? Você já teve uma vivência ali no mercado, mesmo sendo fora da tecnologia, isso é uma vivência do mercado, né? Então, vocês Justamente. trabalharam, às vezes, pessoas que, por exemplo, mexiam no Excel, mexiam em alguma coisa, no dia a dia ali do trabalho, algum software específico lá do trabalho,
às vezes isso já é uma vivência, né? Por exemplo, na Piracanjuba, eu usei bastante Excel para fazer algumas automações de teste. Então, assim, ó, toda experiência é experiência. Vocês não podem descartar elas, principalmente para a parte de tecnologia. Quando recrutadores, vocês estiverem numa entrevista, é importante falar sobre isso, né? A gente tem, a gente ensina algumas técnicas nessa formação nossa, de como se vender também, é bastante importante, porque tem pessoas que não têm esse contato, né? Face a face ali com o recrutador. Então, assim, o que a gente pode falar de transição? É 100% possível, né? Pessoas que estão de 20 a, sei lá, 60, 50 anos aí, é totalmente possível. A área, ela tá aquecida, ela oferece isso e tem um salário bem competitivo, assim, né? A gente vê que Sim. empresas, elas costumam remunerar muito bem, né? As pessoas voltadas para essa área de tecnologia. Legal. E assim, o Jô, como que o mercado avalia hoje, né? Por exemplo, você tem 1 ano de experiência, 2 anos, 3 anos de experiência. Só com isso que eu consigo entrar no mercado de trabalho, Jô? Ou até puxa no gancho já, né? Um dos nossos alunos aí, né? Quanto É. tempo que ele entrou no mercado de trabalho aí? Bom, assim como vocês veem aí no slide, possibilidade de transição de carreira mesmo sem experiência prévia, né? O que a- o mercado ele exige, né, da gente como profissional? Se você sabe fazer o que está descrito na vaga. Então, o que a vaga está pedindo? A vaga pede ferramenta, a vaga pede alguns conhecimentos e principalmente a gente ensina na nossa formação também é, sobre mentalidade, como você se comportar ali, como você falar que você é esse guardião da qualidade, né? Como que você tem que pensar nessa empreitada aí de sua como que é. Então, mesmo sem Sim. experiência, se você souber se vender e passar tudo isso que a gente for falar nas nossas formações, nos nossos cursos, eu tenho certeza absoluta que você vai passar, porque são coisas que o mercado exige, né? O mercado, ele pede, ele fala assim, ó, você precisa disso, disso e disso. Se você ir na entrevista e saber vender, pronto, já conseguiu, não é, pô, eu preciso de 5 anos de experiência para entrar na área, não, é totalmente possível. Legal, Gil. E como até você comentou, né, Gil? O mercado ele vai te avaliar pela sua parte técnica, né? Qual conhecimento técnico que você tem? Você está falando sobre base conceitual, está falando sobre ferramentas de teste. O mercado ele vai te avaliar e ele vai te fazer uma prova em cima disso, né? E ele vai falar, meu, é isso que você está me ofertando, então eu quero ver realmente se você sabe fazer. E aí ele faz uma avaliação em cima de você, e se você passa por todo o processo ali de avaliação, você está dentro do mercado, como aconteceu com um dos nossos alunos recentemente, né? Então, assim, menos de, acho que, se deu 30 dias, acho que foi muito, né, Gil? Mas Praticamente isso. ele entrou no mercado de trabalho e mudou praticamente a vida dele, né? Então, assim, qual foi o primeiro passo ali? Ele já puxou a mentalidade do QA, né? Como o QA ele tem que se comportar, como que ele tem que agir no dia a dia dele, como que ele tem que agir num processo de implementação, como que ele tem que pensar em criar os cenários de teste, como que ele tem que pensar em automação, como que ele tem que se comportar realmente. Porque só saber não basta. O QA ele precisa ser o diferencial. E o diferencial dele é o pensamento. É você ser estrategista mesmo. Você, opa, calma aí, estou desenvolvendo um software aqui que ele é de logística. Ou quais as possibilidades que eu tenho ali? Eu tenho um estoque, de repente, que vai trabalhar com vários, vamos dizer assim, produtos. Eu tenho várias regras ali dentro. Como que eu posso montar os cenários ali? Como que eu posso validar ali? Você pensar fora da caixinha, né, Gil? Então, assim, você pensar em inúmeras possibilidades que um usuário, de repente, você sendo um usuário final, você pode atuar ali, quebrar aquele software e, de repente, não acabar funcionando. E é isso que
traz a mentalidade, é o comportamento, como você agir no seu dia a dia, né? Bom, vamos passando aqui. Vamos seguir. Boa. E, assim, desse mercado, né, Jô? Quais os benefícios que nós temos, né? Nós já temos ali que é alta demanda no mercado. Então, em 2020, o mercado de tecnologia explodiu, né, Jô? Porque aí veio a pandemia, todo mundo que tinha uma loja começou, as lojas estavam fechadas, né? Começaram a fazer o quê, Jô? Começaram a E-commerce e e-commerce, site, tudo. aplicativos, e o mercado de tecnologia foi lá em cima. Então, tinha muita demanda, ainda tem, só que poucos profissionais. Tanto para a área de desenvolvimento quanto para a área de QA. Aí o pessoal faz a pergunta, mas por que então só a área de QA ficou mais flexível assim? Porque ela não exige que você tenha experiência prévia. Né? A área de desenvolvimento ela já é mais complexa. Quem está estudando aí, como o Jô também entrou no mercado de QA e agora migrou para a área de desenvolvimento, pode ver que o mundo de desenvolvimento de dev, ele exige mais de você. Né? Então, às vezes, você fica 4, 5, 6 anos e você não consegue entrar nesse mercado. Então, a área de qualidade, ela abrange o quê? Ela faz que você tenha mais facilidade, porque você faz um curso ali, se aperfeiçoa, aprende as técnicas, aprende a mentalidade, aprende automação e você consegue ingressar no mercado de trabalho. Então, e isso te traz o quê? E é isso que fez que o mercado estourasse. Então, hoje, as pessoas estão com mais facilidade de entrar no mercado, né? Até no comecinho do ano, Jô, o pessoal tava falando, a área de qualidade do mercado vai fechar, que isso aqui, porque agora vai ser tudo IA, né? Mas não, né? Cada vez vem se aperfeiçoando mais, vem, e, claro, exigindo mais conhecimentos, né? Mas justamente que nós estamos aqui para isso, né? Para poder trazer esse conhecimento a mais. E o mercado não vem exigindo tanto, como o Maurício, um dos nossos alunos aí, como o Isaac também está aí na turma, entrou no mercado de tecnologia sem ter nenhuma experiência, né? Apenas estudando ali as ferramentas e se aperfeiçoando. Veio duas perguntas aqui, Ciro. Eu vou colocar aqui no texto. Boa noite. Mas quando você valida esse processo, tem responsabilidades caso ocorra algum problema futuro? Acredito que ele está falando aqui sobre tipo, quando tem algum erro que foi para o usuário final, né? E, sei lá, teve um problema mais para frente. Aí a gente já volta para os benefícios aí da. Beleza, deixa eu ver se eu entendi aqui. Mas quando você valida esse processo, tem responsabilidades caso ocorra algum problema futuro? Na verdade, assim, nós sempre falamos, né, que a responsabilidade ela não é só do QA, né? Ela é do time. Então, assim, se o time entrega, se o QA entrega, se o dev entrega, isso é o time que faz uma entrega. Se o QA deixou passar um bug ou o dev deixou passar, a responsabilidade não é do Ciro ou do Josué, a responsabilidade é do time. Por que o time deixou passar? Então a gente teve algum erro no meio do processo ali que deixou passar. Ou de repente foi o dev, ou de repente foi o QA que não estruturou os cenários ali, não viu as possibilidades que deveria ocorrer. Responsabilidade. A responsabilidade, como eu disse, é do time. Não vai ter uma consequência. Eu digo assim, entre aspas, né? Porque assim, vamos pensar num cenário que vai trazer valor, né? Vamos dizer assim, que de dinheiro, vai em receita. Era um produto que era para custar 10 reais, 100 reais, ele passou por 1 centavo. Ó a dor que isso vai gerar, né? Então, isso vai gerar uma receita para a empresa. E com certeza, claro, aí vai de cada empresa, tá? De cada time, pensar na responsabilidade que isso
possa ter, né? Então, assim, possa ser que eles façam uma reunião ali e falem, ó, vamos estruturar mais, porque a gente está tendo um problema, está surgindo muito bug, e esses bugs, esses erros que está tendo em produção, está gerando muita receita para a empresa. Então, nós precisamos rever o nosso processo, organizar. Será que nós estamos colocando o QA no começo do desenvolvimento para ele ver a qualidade num todo, ou a gente está sendo um QA que só é um cara que pega lá o cenário, pega e testa e acabou. O cara não, o QA não vê todo o processo de desenvolvimento, né? E a gente traz isso, né, Gio? Até puxando isso aqui, essa pergunta, a gente traz o QA para o início de todo o desenvolvimento do software. Lá onde vai começar as histórias, onde vai colocar os critérios de aceite, as regras de negócio, a gente inclui o QA justamente para isso, para ele ver o passo a passo, o processo realmente de desenvolvimento, para ele ver todos os gaps que tiver ali no meio. Tá bom? Então, assim, possa ter que ter alguma responsabilidade, com certeza, né? Então, assim, dependendo do cenário. No nosso trabalho, nós temos várias responsabilidades, né? Então, e isso é exigido da gente, né, como profissional. Isso não vai ter, a responsabilidade não vai faltar. Então, quanto mais e até vou pegar um gancho aí, Gil, que eu lembrei agora. Que foi acho que foi o Banco Itaú aí, ó. Até o pessoal de QA tiver aí, ó, o pessoal pode responder. Que teve não sei se foi o ano passado ou ano retrasado, que um monte de conta aí, o pessoal começou a receber dinheiro na conta, né? E o pessoal achou que estava rico, e claro, mas quando ia usar não dava. Mas isso foi um erro, um bug em produção, que imagina a dor que a empresa teve em cima disso, né? E eu lembro que teve uma consequência, porque eu conheci alguns que atuavam lá, que o pessoal foi mandado embora mesmo, entendeu? Porque aí é uma receita que gera, imagine, milhares de pessoas no mundo inteiro recebendo dinheiro na sua conta e do nada sumia. Né? E quem tinha sumia ainda, né, Jô? Então, assim, Era o pior ainda, né? Então, assim, as API que estavam trabalhando por detrás ali, com certeza estava tendo um problema gigante ali. E será que o QA ele antecipou esses possíveis problemas, né, que poderiam ocorrer? Então, assim, com certeza tem uma dor e pode ocasionar coisas graves, tá bom? Isso. E vamos para o nosso segundo passo aí. E boa oportunidade de crescimento, né? Além de você ingressar no mercado de trabalho sem você ter uma experiência prévia, você ainda consegue alavancar sua carreira, né, Jô? Com certeza. Até vou puxar você aí, Jô, que entrou como QA, depois fez a sua transição aí. Exatamente. A área de QA, ela é uma porta para a área da tecnologia, né, em si. Então, tipo assim, existe uma facilidade, querendo ou não, nessa parte aí de se desenvolver como QA, por exemplo, para você se desenvolver como desenvolvedor, já tem uma expertise a mais, você vai precisar de mais ferramentas, mais skills ali que a gente fala, né? Tanto interpessoal quanto de ferramentas mesmo. Então, como QA, você vai ter também esse aprendizado, só que vai ser um pouquinho mais simples, vai ser mais voltado ao software em si, não à codificação, não a código, né? Então, assim, existem sim essas possibilidades de evoluir, de crescer, e elas são totalmente possíveis para qualquer área. Você sai de um QA, entra para banco de dados. Você sai de um QA, entra para desenvolvedor. Você sai de um QA, entra para um product owner. Né? Você entra para um líder, você entra para cargo de gerência. Então, os softwares eles precisam dessa oportunidade. As empresas elas precisam dessas oportunidades de crescimento, né? Porque existe um desenvolvimento ali dos profissionais, então cada vez mais as pessoas vão soltando responsabilidades na sua mão, até você chegar a um cargo de sênior ou um líder aí, gerente de QA. Né? Legal. E com certeza tem mais oportunidade do que às vezes a gente atuando numa outra área, né, Ju? Que às vezes a gente fica anos e anos
trabalhando na mesma função, não tem um acréscimo ali, só tem aquela porcentagem de. Não fala da. Esqueci o nome agora. Mas você às vezes você quer pedir um aumento, você não consegue. E às vezes, e na área de tecnologia, claro, você tem que correr atrás, tem que estudar, ver ferramentas novas, se aperfeiçoar. E conforme você vai procurando outras oportunidades, né? Até puxando o Jô aí, o Jô entrou como QA no mercado de trabalho e recentemente ele fez a transição para desenvolvedor, né? Então hoje ele está atuando na mesma empresa que ele estava e hoje está como desenvolvedor lá júnior, atuando no mercado e a tendência é só ir crescendo cada vez mais. Mas se você falar assim, eu gostei da área de qualidade, quero seguir isso daí, como eu entrei como júnior e agora estou como sênior, você pode se especializar e em pouco tempo você pode avalancar a sua carreira e não só em questão de senioridade, mas em questão de salário também, né? Comecei ganhando X, agora consegui um pouquinho mais, agora consegui um pouquinho menos. E o mercado ele tem essa possibilidade também. Quais outros benefícios que nós temos aí, Jô? Possibilidade de trabalho remoto, legal. E assim, isso é muito legal, porque assim, eu praticamente, né, Jô, eu trabalhei a minha vida, quase a vida toda, né, 36 anos, mas trabalhei 30 anos aí, presencial, né, então levava 2 horas para chegar no meu trabalho, e aí voltava mais 2 horas para poder chegar em casa, e às vezes eu chegava já meia-noite, no outro dia tinha que acordar cedo, porque trabalhava longe, e agora não, agora eu consigo trabalhar da minha casa e em qualquer lugar, né? Então você leva o seu notebook ali, você trabalha, abre o seu notebook ali e trabalha como se você estivesse na sua casa realmente. E o mercado de tecnologia, essa área de desenvolvimento, essa área de QA, ele te possibilita isso, você trabalhar remotamente, você ter o que você tem aí, né? Você tem mais qualidade de vida, que eu falo, né? Então, o que é qualidade de vida? Você, de repente, ter possibilidade de você ir para uma academia, você ter flexibilidade no seu dia a dia, você quer levar o seu filho na escolinha, vai lá, leva ele, volta, à tarde se leva, vai buscar ele. Se você quer viajar, eu vou para onde essa semana? Tem colega meu que às vezes 15 a 15 dias eles estão viajando, leva só o notebook e trabalha da onde ele quiser. Então esse mercado ele tem essa possibilidade de você trabalhar remotamente, né? Claro, existe as vagas híbridas, que às vezes você vai 2, 3 vezes por semana. Também existe as vagas presenciais. E aí vai de você escolher e fazer o filtro ali que é melhor para você, tá? Eu optei pela área remota, que me possibilita trabalhar em outras coisas também e dar mais atenção também à parte da igreja que eu gosto, da escola de música. Então eu tenho essa flexibilidade, né? Às vezes precisa ir no médico, precisa levar o Gustavo no médico, nós vamos lá tranquilamente. Então tem essa flexibilidade, essa qualidade que nos atende, né? E o que mais, João, nós temos aí? E, como já dito, os salários competitivos. Isso é muito legal, porque a gente não fica na mesma posição 1, 2, 3, 4 anos. E aí, de repente possa alguém falar, mas eu já estou trabalhando nisso há 4 anos e não saio disso. Então tem alguma coisa errada. Então nós precisamos voltar no início e rever um passo a passo. O que será que a gente pode fazer para avalancar a sua carreira aí? E de repente você hoje é um júnior, você é um pleno, o que está faltando de skills para você se tornar um sênior ou um especialista? Né? Então isso é muito legal. Uma coisa que eu posso até puxar esse gancho aí, né, Ciro? Tem empresas que elas fazem avaliações a cada semestre, né? Então, tipo, 6 meses ali, eles falam, pô, como que tá o Ciro? Como que tá o Josué? Eles avaliam e falam, pô, acho que ele merece evolução de cargo aí, de um júnior para um pleno.
Então, para você ver como que é rápido essa evolução aí, tem gente que 2, 3 anos já saiu de um pleno para de um júnior para um pleno, ou menos, né, um ano, e já, assim, é uma evolução bem rápida, mas mediante ao seu esforço, né? Quanto mais você se esforça, mais responsabilidade você tem, mais responsabilidade você consegue manter ali dentro do seu trabalho, mas o pessoal vai te recompensar por isso, né? Com certeza. E até puxando, né, Ju, essa parte de salários competitivos, né? Hoje o mercado de tecnologia ele tá muito aberto, né? Então você consegue trabalhar CLT, você tem os seus benefícios e você pode trabalhar como PJ e aí você vai ser uma empresa que vai ofertar o seu serviço para outras empresas. Ah, Ciro, mas eu Exatamente. posso trabalhar em mais de uma empresa? Você pode trabalhar se a outra empresa É, não tiver um contrato lá falando que você é exclusivo dele. Você pode trabalhar em 2, 3 empresas e aí vai depender da sua performance. Se você vai conseguir entregar para as 3 empresas, 4 empresas, a mesma performance que fosse uma empresa, eu vou conseguir. Então, nada impede de você trabalhar. O que você não pode é, às vezes, você fala assim: vou trabalhar em 2, 3 empresas e as 3 você não fazer entrega, você não entregar com qualidade. Né? Claro, assim, as empresas sempre estão cientes do que está acontecendo, né? Eu lembro até, Jô, que eu entrei numa empresa e aí depois eu quis puxar outra empresa. Eu entrei em contato com a diretoria dessa empresa e falei, tô precisando, quero aparecer uma outra oportunidade, eu tô como PJ aqui, eu quero trabalhar nessa outra empresa. A empresa falou assim, não tenho o que falar de você, você sempre vem fazendo mais do que a gente pede, e se você consegue manter a mesma performance que você está aqui, eu não vejo problema, você pode ir tranquilo. E nós fomos, exatamente. trabalhamos lá e entregamos com qualidade nas 2 empresas, 3, depois eu consegui pegar mais uma e mais outra, e aí foi. E aí depende da sua performance. E com isso, o que eu quero dizer, você consegue avalancar também o seu salário, porque você consegue trabalhar em 2, 3 empresas como PJ, e assim ter mais oportunidade e avalancar o seu conhecimento também, né? Então, de repente, você está trabalhando com os testes manuais ali, automação, nós vamos passar por esses processos aqui na frente. Então, isso vai te ajudar muito. E você vê um mercado grande que nós temos, você não fica É, preso só no CLT. Tem que ganhar, vamos falar um número aqui, R$ 3.000 pro resto da vida. Não, você consegue abalancar e ir trazendo mais competitividade para você mesmo, tá bom? E o que exatamente. nós temos mais aí, Gil? Bom, E aqui a gente também vai falar, né, Ciro? A gente já falou de todos os benefícios que essa área oferece, na área da qualidade de software, ela é muito ampla. Ela, como o Ciro falou, tem como a gente trabalhar com PJ, formas híbridas, tem oportunidade de crescimento e o mercado ele pede por esses profissionais. E, por incrível que pareça, está em falta, né, Ciro? Profissionais qualificados está em falta. Então, legal. hoje em Hoje, dia, até puxando uma pergunta aqui, sim. ah, o Hélio perguntou aqui, o inglês é necessário ou dá para se virar sem? Na verdade, sim, dá para você se virar sem, né? Mas o inglês é necessário? Com certeza vai ser um diferencial para você e vai te ajudar no seu dia a dia, né? Vai te ajudar, as ferramentas, a maioria das ferramentas são em inglês, os termos que nós utilizamos são em inglês. Então, isso vai te ajudar a você ter esse conhecimento mais, vamos dizer assim, mais fácil nos termos, né? Mas isso impede de eu entrar no mercado? Não, isso não impede, né? O que você precisa é saber, o que você precisa é aprender esses termos. O que é uma planning, o que é uma review, o que é uma daily, deploy, essas coisas. Esses termos você vai aprender no dia a dia que você vai trabalhando. E numa formação, nós vamos te ensinar todo esse passo a passo. Né? O E que já é puxando esse gancho aí, né, Ciro? Como que a gente vai começar isso, né? Tá, a gente já explicou todos esses benefícios, a gente já falou sobre tudo, mas por onde que a gente pode começar, né?
Então, bom, o vai lá. primeiro passo é nós termos uma formação em testes de qualidade de software, né? Então, assim, hoje a Hands-on Code, nós trouxemos uma formação para você ter esse passo a passo. Ah, mas por onde eu devo começar? Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo? Qual que é o próximo? E isso vai me ajudar no quê? Isso vai te ajudar a você não se perder no caminho. Porque às vezes a gente não tem uma direção e a gente quer estudar tudo ao mesmo tempo, né, Gil? A gente, vou Exato. estudar processo, vou estudar mentalidade, vou estudar DevOps, vou estudar automação, vou estudar linguagem de programação, e aí você acaba estudando 2, 3, 4 linguagens ao mesmo tempo, e você acaba, às vezes, patinando, e não sai do lugar. E aí, quando você vai para uma entrevista técnica, o pessoal começa a te perguntar, você não sabe. Aí você fala, caramba, eu já estou 2 meses, 4 meses, 1 ano estudando e não saio do lugar, por quê? Sendo que aquela outra pessoa em 3 meses entrou, em 4 meses entrou, mas ela teve um direcionamento, ela seguiu um passo a passo, ela seguiu uma evolução dela, né? Porque se a nossa cabeça, se nós não estamos preparados para falar sobre lógica de programação, opa, nós temos um passo a passo para você começar a entender como que é a tecnologia, como que é o pensamento, para você, quando você chegar na lógica de programação, a sua mentalidade está formada para receber essa informação. E aí, Já quando você... puxando aí o gancho, né, Ciro? Tem muita gente que pensa que, sei lá, entrar na área da tecnologia é só código. Só se eu for muito bem em código, eu consigo entrar em qualquer vaga. E isso não é verdade. Principalmente para QA, né? Justamente. Principalmente para QA. Principalmente Porque para quem... o QA, como o Ciro já falou, ele tem que ter uma forma de se comportar. Ele tem que saber o que é teste. A gente já falou aqui que essa parte aí de qualidade de software, o que é, mas o cara chega ali só com a parte ali de código, ele não vai saber se virar, entendeu? Não vai saber fazer um teste. Os tipos de teste, tem vários tipos de técnicas de teste diferentes. Então, não é só código, né? E o pessoal se ilude, né, por causa disso. Então, justamente por causa dessa dificuldade do pessoal, a gente trouxe essa formação, né? É um plano que a gente montou baseado na nossa vivência, algo que a gente vive no dia a dia, não é algo que, tipo, a gente, vou olhar ali um cursinho de outra pessoa, vou montar aqui, não. É algo que a gente vive, algo que a gente, algo que a gente trabalha no dia a dia mesmo, não é algo pensado assim para vender, não. E até um passo a passo, né, Ju? Então, assim, é uma formação para você entrar como uma pessoa leiga e sair um profissional, uma pessoa que sabe o que tá fazendo, o que tá falando. Por isso nós temos alguns diferenciais dentro da nossa formação aqui, né, Ju? Exatamente. Então, como Eu posso o Ju até, falou, pode puxar aí. posso até puxar uma pergunta aqui. Ele, Star Experience aqui falou, é confirmado que se haver 100% de imersão no curso, no caso dessa nossa formação aqui, o cursante tem um futuro concreto nesse mercado de trabalho, ou tem chances de não dar certo, mesmo após o término dos Após o seus término. estudos? Sim, nós não vamos omitir nada aqui, não. Então, assim, com certeza depende de você. Não só de conhecimento, de você se aplicar a pegar essa formação, esses 6 meses, e se dedicar realmente. Se dedicar e falar, meu, é isso que eu vou pegar essa última chance que eu tenho e vou estudar 24 horas por dia aí e aprender não só nessa formação, mas buscar outros conhecimentos fora também, entendeu? Mas aqui dentro nós estamos te trazendo um passo a passo, um diferencial para você não se perder no mundo de tecnologia. Porque você olha para um lado, eles estão ensinando uma coisa, você olha para o outro, eles estão ensinando outro. Então você acaba comprando vários cursinhos ali no meio, Jô, e você, como eu falei, você acaba não aprendendo nada. A nossa formação, ela vai te guiar num passo a passo no seu conhecimento, e conforme você vai adquirindo conhecimento de evolução, você vai aprendendo coisas novas.
E qual vai ser o diferencial para você no mercado de trabalho? Na hora que você for fazer uma entrevista técnica. Porque até puxando aqui, é um dos nossos bônus aqui. É fazer um simulado de entrevista técnica e te preparar para o mercado de trabalho. Falar assim, ó, Josué, ó, nós vamos fazer uma análise sobre você, comportamental, nós vamos trazer uma entrevista técnica e te preparar para o mercado de trabalho. Porque às vezes você fica 6 meses, 8 meses estudando, só que na hora que você vai para uma entrevista, Jô, você trava, você não consegue falar, você fica nervoso, você não sabe o que é um teste de performance, um teste de carga, não sabe como que faz isso, que ferramenta eu utilizo, não sabe um endpoint, não sabe o que é um get, não sabe usar um banco de dados, você acaba se perdendo de tão nervoso que você está. Uhum. Então, a nossa ideia, a nossa estratégia é realmente preparar o candidato, trazer ele e trilhar esse caminho junto com ele. Então, assim, claro, você fazendo tudo isso, é 100% que você vai entrar no mercado de trabalho? Nós não vendemos isso. Nós vendemos uma formação, te preparamos no mercado de trabalho. E com certeza você, fazendo a nossa formação, você vai ser um diferencial lá fora. Você não vai ser mais um. Você vai ser uma pessoa que é competitiva no mercado de trabalho. Agora, se você não se esforçar, se você não estudar, se você só assistir às aulas, não praticar, o mercado ele vai te engolir. Entendeu? Então, assim, Exatamente. Você precisa se preparar, se dedicar e falar, meu, isso aqui é uma oportunidade de ouro. Como eu fiz também, eu peguei essa oportunidade e falei, meu, isso aqui é a minha oportunidade de ouro, eu vou estudar, acordava 5 horas da manhã, parava 11 horas e meia-noite para estudar, e no outro dia estava às 5h30 estudando novamente. Então, assim, eu peguei essa oportunidade e em 3 meses eu ingressei no mercado de trabalho. Entendeu? E o pessoal ficava assim, meu, como você conseguiu? Tem gente até hoje estudando e não consegue, entendeu? Então, assim, o que vai diferenciar é você se dedicar, se esforçar. Ah, não sei esse termo, meu, não tem só escola, pergunta para um colega, pergunta para outro. Aí na escola você vai e tira as dúvidas. Professor, ó, tô com essa dúvida aqui, é isso mesmo? Opa, é isso daqui, bora, continua estudando, vai se preparando cada vez mais. O Aguinaldo também fez uma pergunta aí, Jô, quer puxar aí? Sim, todas essas ferramentas, estratégias e mentalidades, tudo isso é abordado no curso. Pergunto, levando em conta a experiência inerente de quem tem interesse no curso. Perfeito, Guina. Quer puxar aí, Jô? Bom, também, até falando sobre essa nossa formação, ela dura 6 meses ali, né? Então, ali a gente vai passar por todo o conteúdo, a gente vai mostrar que o conteúdo que a gente está abordando, né, vai abordar no curso, mas nós oferecemos certificados, tá? Até eu puxando uma coisa aqui, uma pergunta que a Daiane falou, quais certificados que o mercado exige, né? Justamente você ter essa formação, por exemplo, da Hands-on, fazer cursos, né, mostrar para o mercado que você está se evoluindo, isso já é uma forma de você falar assim, mercado, eu tô aqui me aprimorando, tô evoluindo e tal, e a gente oferece esse tipo de coisa, né? Vamos aqui nos conteúdos que a gente oferece, até puxando esse gancho aí da certificação, Gil, pode seguir. A Dai que perguntou, né? Nós, a cada módulo, além de você receber uma certificação pela formação, né, em testes de qualidade de software, nós geramos também um certificado em cada módulo. Para quê? Para comprovar o seu conhecimento ali, você poder divulgar isso para os recrutadores e eles verem a sua expertise em cada módulo, em cada processo que você vem avalancando o seu conhecimento. Né? Então, ali, nós temos ali, e assim, Jô, o que nós vamos, o que você irá aprender nessa formação, né? Nós temos, são 20 módulos que você vai adquirir ali, e um desses módulos, nós falamos sobre a mentalidade do QA, que é o primeiro passo, que é como você se comportar, como você ser estrategista, como que você olhar para aquela história e pensar nela,
as formas de criar ali, a documentação, as possíveis, o formato que você pode escrever, né? E você, na hora de você estar fazendo um refinamento ali junto com o pessoal técnico, tá refinando aquela história, né? Falando mais tecnicamente, você saber fazer perguntas aderentes que vai extrair outras perguntas ainda, né? Então, mas por quê? Por que eu preciso colocar uma senha de 8 caracteres? Uma pergunta, entre aspas, parece besta, né? Mas se você não tiver uma segurança ali com caracteres especiais, números, qualquer um pode entrar de repente coloca o seu nome ali, de repente uma regra de colocar, mas por que não pode ter no login dados do seu nome? Por exemplo, eu tenho Ciro Veiga, por que não pode ter no começo ali Ciro ou Veiga ali? Justamente pela segurança, para poder bloquear essas tentativas de acesso a uma conta. E tudo isso você vai aprender na mentalidade do QA. Comportamento, como extrair essas informações na hora de um refinamento técnico, né? A gente sempre fala, né, Jô, que não existe pergunta besta, né? Nunca existe. Por mais simples que ela seja, ela é importante. Ela é importante. E isso vai ser o diferencial. O QA, ele precisa saber perguntar, ele precisa se mostrar no mercado de trabalho. Ele precisa, dentro de um time, mostrar a cara dele. Como que ele mostra a cara dele? Nós estamos falando de trabalho remoto, né, Gil? Então, sim, assim, nem sempre nós estamos com a câmera ligada, né? Geralmente nós estamos com a câmera fechada e o pessoal só está escutando a nossa voz. E a melhor forma de nós mostrarmos isso é falando, apontando, aquela história ali, não entendi. Pode repetir ela, mas por que isso? Por que aquilo? A gente sempre fala que os porquê eles são importantes. Né? E o papel nosso é exatamente isso, né? Exatamente. Perguntar. Falar, tipo assim, tem uma aplicação, e se eu colocar alguma coisa assim desse jeito? E se eu fizer isso? Entendeu? A gente tem que validar todos os cenários, né? Dentro do QA e até botão também, né, Jô? Te fala assim, mas por que esse botão tá na direita? Será que não ficaria melhor? E se eu colocar na esquerda? Não ficaria na esquerda? Entendeu? Fazer perguntas para poder realmente extrair os porquê. Realmente, acho que se eu colocar do lado esquerdo, acho que ele fica mais performático. O design dele fica melhor, traz mais credibilidade ali, entendeu? Então, tudo isso é voltado dentro da área da mentalidade do QA, que é um dos nossos módulos. E foi um dos módulos que foi diferencial para o Maurício, né, Jô, entrar no mercado de trabalho. Né? Então, assim, no primeiro mês de estudo dele, ele aprendeu sobre a mentalidade do QA, e foi isso que ele abordou na entrevista, e foi o diferencial de alavancar a carreira dele, e ele conseguiu entrar no mercado de trabalho. E nós temos o próximo módulo, que é o base conceitual. E ele é o quê? Ele ali, nós falamos que você vai aprender o que é todas as técnicas de teste, né? O que é um teste funcional, o que não é um teste funcional, o que é um teste de performance, o que é um teste de carga, um teste regressivo, quando executar, como executar, né? Você vai ver isso na teoria e na prática também. E na prática. Então, assim, nós sempre trazemos em cada módulo a prática para você realmente ter o conhecimento técnico e ter a prática de executar cada módulo. Então, sempre ali no módulo, nós vamos trazer essa aula que nós chamamos de aula hands-on, que é mão na massa mesmo, pegar tudo que você aprendeu e colocar e fazer, e dar certo, dar errado, e você extrair o máximo dali, e você sair dali sabendo o que é base conceitual, sabendo o que é cada fase, a pirâmide de teste, cada fase, cada ciclo de desenvolvimento, aonde você vai atuar em cada processo. E nós temos outro módulo que ele fala sobre arquitetura e engenharia de software. O que seria isso, Jô? Bom, dentro de uma aplicação, né, seja ela um site, seja ela um aplicativo de celular, tem todo um time por trás, tem todo um processo por trás, e também um caminho a ser seguido, né?
Então, isso a gente chama de arquitetura, né? Arquitetura e de engenharia de software. São engenheiros que estão por trás, pessoas com cargos de gestão ali, então a gente aprende isso porque a gente não vai lidar no dia a dia só com QA, né, Ciro? A gente não vai lidar no dia a dia Com só com o certeza. desenvolvedor. A gente vai lidar com um time inteiro. E esse time a gente vai aprender o que é, né? E por onde que o software passa, né? São vários processos que o software passa, várias etapas até ele chegar no usuário final, né? Até chegar no cliente, são várias etapas, né? Uhum. E de fato, Jô, o que nós vamos aprender em cada processo aí na arquitetura, né? Então, assim, vocês vão aprender o que é um front-end, como ele é estruturado, vão aprender back-end. Mas o que é back-end? De onde que vem isso? De onde surgiu? Vão falar sobre versionamento de código, né? O que é isso? Como que se faz? Para que serve? Então, todo esses termos, eles estão abordados dentro de arquitetura de software, né? E você vai sair dali sabendo que é cada processo, passo a passo, para você, quando você chegar na fase de testar, de testar, realmente colocar a mão ali, você saber a fase, né? O que você realmente está fazendo. Por isso que nós trouxemos arquitetura e engenharia de software, para você ter um máximo de conhecimento e expertise no que você está fazendo. E nós temos mais outros módulos, né, Gil? Bom, a gente tem o banco de dados também, super importante, né? Qualquer aplicativo aí hoje tem um banco de dados por trás, então quando você faz um login lá, como é que o aplicativo ele sabe que o seu e-mail é o seu e-mail mesmo, né? Então, tem um banco de dados por trás, né? Então, tudo hoje em dia gira em torno de dados, né? Então, a gente traz um módulo específico para isso, porque uma das coisas que a gente usa para testar também são bancos de dados, né? Se vimos a Sim. importância disso. E o que seria esses bancos de dados, assim, só para a galera, o pessoal que não tem conhecimento mesmo, de repente a gente pode estar falando no grego aqui, né? E o pessoal às vezes, mas o que esses caras estão falando aí, né? O que seria esses bancos de dados? Você pode dar um exemplo para a gente? Assim, por exemplo, tirando hoje, ou anos atrás, o que era isso e o que virou isso agora, né? Bom, antes isso seria aquelas gavetas de informação, né, que a gente guardava ali, por exemplo, listas telefônicas. É um Vou dar um arquivo exemplo de um banco morto? de dados. Um Tipo, arquivo morto, exatamente. É, são várias coisas assim que a gente guarda alguma informação e antes isso era físico, né? Então pensa você, pô, quero ver uma lista telefônica, eu quero saber o telefone de alguma coisa. Eu vou lá, folio, sei lá, 1000 páginas até achar o que eu quero. Hoje em dia, não. Hoje em dia tá tudo na internet, né? Hoje tá fácil, tá bem da nossa cara. Então, o banco de dados é justamente isso. São informações agrupadas ali que a gente utiliza para testar, a gente utiliza para usar nos aplicativos, né? Então, todos os aplicativos têm um banco de dados por trás, não é só a parte bonitona ali do aplicativo, não. Legal. Hoje, só dando um exemplo, é como se fosse, por exemplo, quando eu crio uma conta num banco ou num site ali para fazer onde eu crio meu e-mail, meu login, essas informações elas vão para onde? Esses dados que eu acabo criando ali, né, como um usuário. Elas são armazenadas dentro desse banco de dados. Então, quando você cria ali um usuário, coloca lá seu telefone, coloca sua senha, tudo isso é armazenado dentro de um banco de dados. É assim que Legal. um banco ele sabe que você é você mesmo, né? Então, E aí imagina, eu vou ter eu tento acesso direto, entrar. né? Imagina eu tento entrar na sua conta, coloco lá Josué e eu entro na sua conta lá. Seria... Ia ficar Aí triste. não dá, né? Aí não dá, né? Tá, exatamente. Legal, legal. Então, show de bola. E o que nós mais temos aí, Jô? Bom, a gente Git, tem GitHub, para que as. O que seria esse Git, GitHub, Jô? bom, quando você tem um aplicativo, né? Desse aplicativo existem várias versões que a gente vai soltando, né? Então,
Por exemplo, eu comecei o aplicativo ali na versão 1, aí tem a versão 2, a versão 3. O QA ele trabalha nessas versões também. Tá? Então a gente ensina a vocês entenderem o que são essas versões e as ferramentas. O Git é uma das ferramentas que a gente utiliza para versionar, né? Versionar Uhum. aplicativos. Cada aplicativo tem uma coisa diferente do outro. Assim, quando vocês tá lá no, dá um exemplo, na Play Store, no App Store, não tem lá o botão de atualizar o aplicativo? É justamente isso. Quando ele saiu de uma versão e entrou em outra. Ou seja, teve uma melhoria, teve uma correção de alguma coisa que estava quebrada, alguma coisa que estava fora do lugar. Aí você Então, usa o Git para fazer essa atualização, né, Ju? exatamente. Ah, legal. E o GitHub seria o quê? O GitHub nada mais é que um site, né, que a gente utiliza justamente para guardar essas versões. Então ele armazena essas versões. As empresas utilizam bastante, é o mais aceito aí no mercado, né, o GitHub. Mas a gente faz essas atualizações dentro desses caras aí, Uhum. GitHub. E ele também pode servir até como um portfólio, né, Ju? Com Então, certeza. assim, por exemplo, todos os cursos que você for aprender sobre automação web, automação mobile, que você fizer, todos os projetos que você desenvolver, você pode guardar nesse, a gente chama de repositório, né, nesse GitHub, e ali, quando o recrutador entrar em contato com você, você pode disponibilizar o seu GitHub para ele, e ele vai dar uma olhada e verificar os projetos que você atuou, né, Gil? E ali não só automação, como documentação também. Então ele serve como portfólio para você divulgar isso para o mercado de trabalho e para os recrutadores. E você tem um ambiente seguro, né? De repente você desenvolveu um projeto e está na sua máquina, aí deu pau na sua máquina, e agora? Você perdeu tudo. Então, o GitHub, você consegue subir, fazer esse versionamento, né? Subir esse projeto para o GitHub e deixar guardado lá. E você consegue ter acesso de qualquer lugar dentro da sua conta de login ali. E o que nós temos mais aí, Gio, de módulo? Temos módulos de API, né? Então, assim, dentro de API você vai aprender o que é uma API, para que serve, como que valida ela, o que é um Teve, push, o que é um posso, get. posso até falar que você teve uma empresa que você atuou só nesse tipo de teste, né, Ciro? Então, Só de patch. Então, assim, é um módulo que você, como que é, você pode se especializar em teste de API também, né? E aí você vai atuar tanto nos manuais quanto nos testes automatizados ali, focando em teste de API, né? Então, eu trabalhei num projeto que era um banco e a gente só validava contrato em cima de API. E o outro era Pix, né? Fazer pagamento. Então, tinha pagamento de crédito, pagamento de débito, pagamento de Pix ali, fazendo transições entre contas para validar se a API estava funcionando, né? Talvez para alguns possa ser, mas o que é esse termo API? O que significa? a Isso, a gente, API é uma funcionalidade que ela trabalha por detrás de todo aquele site bonitão ali, ó. Aquele é, site bonitão que você entra, vê aquele design bonitão, tem uma ferramenta trabalhando por trás. E essa ferramenta é a API. Não só ela, mas é uma delas que trabalha ali levando uma informação para um lugar, para um ponto A, levando para o ponto B. Então ela leva a informação e traz essa informação. E ali a gente consegue fazer uma compra, fazer uma transição, consegue fazer um Pix, um pagamento. Essa ferramenta, esse software, né, a gente chama, ele trabalha por detrás disso. E você vai aprender cada módulo e atestar isso manualmente, saber os termos direitinho, tá bom? E o que nós temos mais aí, Jô? Temos ferramentas de gestão. Quer comentar um pouquinho, Jô? sim, bom, basicamente, é, dentro ali do nosso dia a dia de trabalho, a gente utiliza várias ferramentas para gestão de testes, né? Então, o QA, ele utiliza ferramentas ali para abrir bug, ferramentas para colocar os cenários de teste ali, o BDD dele, a linguagem Gherkin. Então, a gente tem ferramentas para organizar tudo isso, né? Ferramentas de documentação, ferramentas de gestão mesmo ali dos testes.
Então, a gente ensina isso daí também, né? Porque é extremamente importante vocês terem o conhecimento de ferramentas que a gente utiliza no dia a dia do mercado, né? A gente traz Uhum. tudo que a gente vivencia, né, Ciro? Sim, justamente. E até puxando o gancho aí, a ferramenta de gestão, como o João já comentou, é você fazer toda a gestão do desenvolvimento, né? Então, vai ter uma história, que nós vamos aprender o que é uma história, nós vamos ter um card ali que vai ser gerenciado pelo dev, esse card vai ser gerenciado pelo QA, ele vai abrir um bug, como você abre um bug, como que você fecha esse ciclo dele, para onde que ele vai, para a direita, para a esquerda, para que ele serve, aonde que eu crio cada passo. Então, esse módulo é justamente para isso, para poder te ensinar um passo a passo de você atuar num time de desenvolvimento, tá bom? O que nós temos mais aí? Nós temos lógica A de gente tem, programação. exatamente, a lógica também é importante, justamente porque, como eu falei, tem a parte ali de programação dentro do QA, é importante a gente aprender isso, porque hoje em dia programação é bom para qualquer profissão, né, Ciro? Qualquer profissão é importante a gente aprender programação, mas especialmente na área de tecnologia é essencial, né? Essencial a gente aprender programação, porque tem uma área que o Ciro comentou aí, são os testes manuais, e tem os testes automatizados. Então, tem um robozinho ali rodando por trás pra gente, né? Uhum. Então, E a gente escreve com o que, Jô, esses robozinhos aí? Até puxando esse gancho aí, Jô, você falou, sim. tem os testes manuais e os testes automatizados, né? Os Uhum. testes manuais é o quê? É você, manualmente mesmo, você pegar ali o seu aplicativo, o seu tablet, igual eu tô aqui, ó, você vai lá e eu quero fazer um teste de login. O que você vai fazer manualmente? Você vai preencher o seu campo com e-mail e a sua senha, clicando ali. Isso é um teste manual. Eu fazer ele manualmente e validar todos os cenários que eu tenho ali dentro. Como que seria essa automação, Jô? Eu ia criar um robô, alguém ia fazer para mim, eu ia contratar alguém para poder fazer isso para mim, como que seria? Exatamente. Hoje em dia a gente tem a facilidade aí da programação, né? Vou dar um exemplo. Uma coisa é a gente rodar, por exemplo, fazer um teste aí no seu tablet uma vez, né? Então, beleza. Fiz um teste, por exemplo, de login, coloquei lá meu e-mail e senha e fiz o login. Outra coisa, se eu tiver 3.000 desse mesmo cenário, ou seja, eu vou fazer 3.000 processos de login, como que eu faço? Acho que eu vou demorar aí quanto, um mês aí fazendo só esse teste de login, né? Então, Manualmente, né? Isso, né, Jô? manualmente. Então, como é que eu faço? Hoje em dia a programação está aí para isso, né? Então, a gente ensina, por exemplo, já puxando os três aqui, né, Ciro? A gente ensina as automações de API, é extremamente importante. A API, né, como o Ciro comentou, tem um site ali por trás. Então, as automações de API, a gente faz isso, esses robozinhos para API, tem os robozinhos para os sites, né? Então, a parte web ali tem os robozinhos para o mobile, que é, por exemplo, um tablet aí. Então, assim, Um o quanto de aplicativo, né? Num um aplicativo de celular. celular, o quanto de tempo que a gente não economiza nisso, né? Então, hoje em dia é muito fácil você é, aprender programação tal, mas precisa de um direcionamento, né? Uhum. Precisa de um E até direcionamento. indo até mais fundo, né, Gio? Por exemplo, sobre automação, né? Então, a fase de cada módulo é justamente isso, você aprender a escrever um código, uma automação, como que você automatiza, qual que é o primeiro passo. Então, você vai aprender a lógica lá no curso, no módulo de lógica de programação. Né, os termos, nós trabalhamos com JavaScript aqui, então você vai aprender uma linguagem de JavaScript. Não vai sair aprendendo tudo, então você vai aprender lógica É, de programação, depois você vai para JavaScript, aí você vai entrar na parte de API, estruturar, automatizar uma API. Seguir esse cenário, você vai para a parte web, que é o que seria o web? Aquele front bonitão, aquela tela que você pega o seu celular ali,
ou o site, você vê aquele negócio bonitão. Né? Então você vai aprender a automatizar, criar um robô para o robô fazer 5.000, 10.000 vezes para você, quantas vezes você quiser durante o dia. Daí a parte do mobile, que seria o quê? Aplicativos, tanto iOS quanto o Android. Né? Então, aplicativos iOS, o iPhone, o Android ali, você simular os dois e automatizar os dois validarem o mesmo cenário ao mesmo tempo. Como que eu faço isso? E dentro do mobile, você pode ter inúmeros modelos de iPhone, de celular, de iPhone, de Android, que nós chamamos de device. Dentro do device, você tem vários modelos que você pode automatizar e simular. Imagine se você fosse fazer isso manualmente. Eu testo no iPhone 10, agora no iPhone 11, 12, 13, 14, 15, 16. Você ia ter que ter um monte de celular em casa, né, Gil? Ninguém tem. Você ia ficar pobre. Exatamente. Então, existe um ambiente que nós chamamos de device, onde ele simula esses aparelhos, e lá você consegue testar nesses aparelhos. Tá? Então, se for Android, se for iOS. E o que nós temos mais aí, Jô? E também até foi uma pergunta que a Daiane puxou aqui, criando vários cenários em bem menos tempo que uma pessoa. É exatamente isso, né? Exatamente. Que a gente utiliza a programação, entre aspas, para tirar isso da mão de um teste manual, porque a gente quer eficiência, né? O que ele quer eficiência. Justamente. E também até módulos que a gente pode falar aqui no básico conceitual, até foi uma pergunta que ela puxou aqui. A IA não vai fazer esse papel de fazer alguma validação aí no futuro. Na verdade, a gente também ensina como utilizar a IA, né, Ciro? Nessa parte aí de conceitos e tal, como utilizar a IA no nosso dia a dia. A IA, ela é um aliado nosso, né? Ela não pode ser nosso inimigo, não. Ela não vai roubar nosso emprego, você pode ter certeza. Você pode ter certeza que nosso emprego vai estar seguro, porque a diferença está em profissionais que sabem usar e profissionais que não sabem. E assim, a gente ensina esse tipo de coisa, ensina como utilizar aí a IA ao nosso favor, né? E até puxando essa parte da IA que a Day comentou, como que você usaria ela no dia a dia, né? Então você tem no primeiro passo lá no desenvolvimento, você tem a criação de cenário, você pode puxar a IA para ela ser uma ferramenta que vai te ajudar a criar os casos de teste. Né? Então ela vai ser uma ferramenta que você vai colocar ali, de repente, em poucos tempos, ela vai criar um cenário para você não perder 2, 3 horas criando um cenário. Então, em poucos tempos, da forma, você vai aprender como você utilizar ela, claro, né? Qual o termo certo que eu posso utilizar para ela desenvolver esses cenários para mim, aí você refina, vê se está de acordo com a história, em pouco tempo você consegue criar vários cenários ali. E na automação não é diferente, ela pode te auxiliar no desenvolvimento ou algum erro que você está tendo ali, né, Jô? Eu estou fazendo uma automação de API, tô tendo um erro aqui, não vai, você joga na IA ali, pergunta para ela os termos certos, e ali nós utilizamos para ela ajudar no nosso processo, no dia a dia, para você não ficar bloqueado e não conseguir e startar isso. Tá bom? Então a IA ela vai ser um aliado, mais uma ferramenta que você pode utilizar no seu dia a dia. Então nós temos ali. Pode ir. Beleza. A gente passou aqui sobre automação, né? Que é uma das áreas aí dentro do QA. Então vocês veem que é bastante amplo. QA não é só uma coisa pequena ali, dentro da área da tecnologia, é realmente algo muito amplo, né? E tecnologia nem se fala, né? É um mundo inteiro, assim, para vocês explorarem. E também, o que a gente acha importante, né, Ciro? Apesar de toda essa base teórica que a gente está falando aqui, também, tudo isso que a gente está falando de teoria, também é feito na prática, né? Então, automação, a gente puxa cases aí de partes práticas. Mas a gente também acha importante... Hoje, até voltando ali, antes de você seguir para os bônus que a gente traz, cada projeto que é desenvolvido ali na automação de API, na automação web mobile, isso serve como um portfólio para você.
Então, o que você vai fazer? Cada projeto ali, você vai guardar esse projeto lá no seu GitHub e quando você for para o mercado buscar uma vaga, isso vai ser o seu portfólio, onde você vai poder mostrar de fato que você atuou, desenvolveu uma automação, utilizou esses cenários para poder comprovar aí a sua experiência também. Então, cada projeto vai ser desenvolvido ali, você guarda no seu GitHub, sobe ali e atualiza, e isso traz para você. E fora todos esses módulos, que são 20 módulos, que você vai aprender na prática a formação de testes em qualidade de software, nós trouxemos alguns bônus, que é o LinkedIn Campeão, o simulado de sprint e um simulado técnico. Né? Então, assim, para que serve o LinkedIn Campeão? Para realmente estruturar o seu perfil, trazer ele para que o seu perfil seja um diferencial no mercado, para que quando o recrutador for buscar uma vaga de QA, o seu perfil esteja aderente àquela vaga, esteja num formato correto, porque às vezes a gente entra no LinkedIn do pessoal, o pessoal às vezes não tem nenhuma foto decente, entendeu? Às vezes coloca lá, eu trabalho com teste, mas que tipo de teste que você faz? Qual você utiliza? Eu utilizo o banco de dados, mas que tipo de banco de dados você utiliza? Eu tenho um post, eu tenho outro, tenho aquilo. Então, assim, estruturar ele, formatar ele, para o seu perfil realmente ser atrativo para os recrutadores, né? E a Daitaí, ela trabalha com isso também, então ela sabe que isso é uma dor que nós vemos, né? E o seu LinkedIn, ele tem que dar aderente ao seu currículo. Então, a mesma coisa que fala o seu currículo, ele tem que falar no seu LinkedIn. Os dois têm que se conversarem. Não pode ter a mais e nem a menos. E isso vai ser muito atrativo para você. Tá bom? E nós temos ali o simulado de uma sprint. O que seria isso, uma sprint? É um tempo de desenvolvimento. Então, tenho 15 dias para desenvolver a tela login, Jô. E ali nós vamos na prática atuar, simular isso no dia a dia. Então, vamos passar Exatamente. É realmente uma imersão, né, Ciro? Esse simulado de sprint é uma imersão como vocês teriam num dia de trabalho, por exemplo. É isso daí. Então, é uma simulação completa ali, e é uma coisa importante que a gente viu que para os alunos era extremamente essencial, né? Esse simulado, essa vivência ali do dia de trabalho é bastante importante. Sim. E aí tudo que você aprendeu, desde a mentalidade do QA, a criação de cenários, o que testar, que técnica utilizar, você vai colocar em prática no simulado. Então, no simulado ele serve justamente para isso, para poder te atrair e extrair todo o seu conhecimento que você obteve até aquele momento. Então, ali nós vamos ver as pessoas que a gente precisa, de repente, quando for puxar para o simulado técnico, você precisa ajustar isso, você precisa ajustar aquilo, você precisa estudar um pouquinho mais disso, o seu comportamento precisa ajustar nisso, e o simulado técnico vai ser isso que nós vamos extrair de você, né? Comportamental, como falar, as técnicas utilizadas, porque não basta saber fazer, você tem que saber falar o que você faz. Porque na hora da entrevista eles vão perguntar e de repente vão abrir a tela ali para você e falar, faz uma automação do zero para mim. Eu tenho um banco de dados aqui, faz um select aqui para mim, faz uma busca aqui para mim. E o simulado ele serve para isso, para poder te atrair e você você ser um diferencial no mercado de trabalho, para poder te ajudar a fazer uma transição mais eficaz e avalancar a sua carreira aí. Tá? E o que nós temos aí, Jô? Bom, a gente já falou aqui dos bônus, né? Então vocês já entenderam que a nossa formação ela é completa, né? Ela envolve tudo que um profissional aí precisa para entrar no mercado de trabalho. Como a gente falou, não é algo que a gente garante, porque depende exclusivamente das pessoas estudar o que a gente está passando, porque o que a gente está passando é tudo que a gente vê que é necessário para o mercado e é algo comprovado, né? Por que é comprovado? Porque a gente tem feedbacks dos nossos alunos ali falando, pessoas que já entraram na vaga, e o que eu posso fazer aqui, Ciro, é nesses minutinhos aqui, passar um vídeo
de um dos nossos alunos, um depoimento dele, tá? Que ele passou e ele viu que queria fazer um depoimento pra gente, então eu vou passar aqui, aí a gente já continua daqui, tá bom, Ciro? Beleza. Beleza. Manda ver aí. Olá, meu nome é Maurício, quero fazer aqui um breve relato da minha